bom dia a todos. Não, não tem. Professora Josilma. Então, doutora João, minha colega Maria Lúcia, Toninho. Agradeço muito o convite, me sinto muito honrado. A gente fica meio impactado depois da fala da professora Factolega, então a gente tem que retomar aqui a concentração. Mas é parte do debate desonesto, né? A gestão da dívida pública, né? Então, fazendo um gancho que a professora falou no caso da Previdência, né? Quer dizer, há toda uma ideia de que, sem a reforma da Previdência, o Brasil quebra, né? Esse é o mantra que eles venderam, né? E realmente é uma vergonha, enquanto economista, você vê um documento da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, né, que chama-se Cenários da Economia Brasileira com e sem reforma. Só vocês darem um Google, aí vocês acham. Esse documento ele correlaciona 7 variáveis macroeconômicas, né? Dívida pública, crescimento do PIB, risco Brasil, taxa de juros, PIB per capita, etc. E esse documento faz assim, são os gráficos assim, faz assim, 2015 e 2019, com a reforma da Previdência, a dívida pública cai. Sem a reforma da Previdência, a dívida pública vai para 110% do PIB. E fazem essa correlação para a geração de emprego. Com a reforma da Previdência, vão ser criados 8 milhões de empregos até 2023. Tá? Queria anunciar isso para vocês. Sem a reforma da Previdência, a taxa de desemprego vai a 18%. E fazem isso, repetem. Tá certo? Eu tenho brincado, né? Eu comecei a estudar economia na década de 70. Eu nunca vi uma corrente econômica, deve ser uma nova corrente econômica, né, que faça uma correlação tão absoluta da Previdência com 10 variáveis macroeconômicas. Deve ser um ramo da economia astrológica, né, porque talvez eles façam esses cálculos com base no ascendente das variáveis, entendeu? Porque realmente não existe, meu Deus do céu, o comportamento da dívida pública. Do que ela depende? De diversas variáveis, como a Fattorelli mencionou aqui, da liquidez internacional, da taxa de juros americana. Depende de trilhões de coisas. Não tem nenhuma correlação com a Previdência. Outro dia eu mostrei você mostra um gráfico faz assim, de 2004 a 2013, a dívida pública líquida no Brasil caiu de 59% para 34%. Caiu pela metade. De 2004 a 2013, a dívida pública líquida caiu de 59% para 32%. Eu pergunto, teve alguma reforma da Previdência que explique esse fato? Tá certo? Não. Tá certo? Então, o que a professora Fattorelli está mostrando, bom, primeiro que isso é uma farsa, isso faz parte do terrorismo econômico. Tá? É uma farsa. Ela está mostrando como a gestão, ela está mostrando só um aspecto. A gestão da dívida monetária, a gestão da política monetária, tá certo? Ela é feita de uma forma, né, que apresenta inúmeras inconsistências, que faz com que, na verdade, nós usamos recursos públicos para remunerar a liquidez, excesso de liquidez de bancos privados. Isso, em síntese, ela está dizendo isso, e, com a competência dela, demonstrando diversos mecanismos, tá certo? Quando, na verdade, toda a política macroeconômica ela gira em torno
Todo o problema do Brasil é a questão do gasto financeiro, essa é a questão. Tem colegas meus, uns colegas da Unicamp fizeram um estudo chamado Austeridade e Retrocesso, onde eles também avançam, mostrando as inconsistências do regime macroeconômico brasileiro, gente. Tá certo? E o que eles mostram lá é isso, quer dizer, o déficit nominal, né, que se fala, que é o que aumenta a dívida, você pega o déficit nominal, 95% do aumento da dívida é despesa financeira. Em torno de 10% é despesa primária, ou seja, não financeira, ou seja, previdência, saúde, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá certo? Então, você faz toda uma gestão, é um sistema macroeconômico, que, em última instância, a doutora estava me perguntando, é como se o sistema financeiro internacional quisesse garantias que ele pode especular no Brasil e que o Estado brasileiro tem capacidade de pagar. É só isso. É isso. Não é isso? É isso. Você faz toda uma macroeconomia. Né? Então, recurso fiscal, não pode gastar. Teto dos gastos. Lei de responsabilidade fiscal. Regra de ouro. Tá certo? Recurso financeiro. O céu é o limite, faz o que vocês quiserem. Está claro? É disso que se trata. A gente brinca o seguinte, vocês sabem que um dos maiores economistas do mundo, liberal, Keynes não é marxista, Keynes é liberal, foi presidente do Banco Central inglês. Tá certo? O que diz? Diz que, quando a economia está numa fase recessiva, o Estado tem que fazer medidas procíclicas, anticíclicas, desculpa, anticíclicas. Está caindo, você tem que investir. O Estado só tem que investir nessa hora, para reverter. Você não pode fazer políticas procíclicas, a favor do ciclo, né, que é o que estão fazendo aqui. Então, quando uma nação está em crise, a política econômica tem que fazer políticas fiscais e monetárias ativas, tem que gastar mais. Então, a gente diz o seguinte, olha, se o Keynes morasse no Brasil, ele estava preso. Porque, se ele vai fazer uma política anticíclica, vai contra o teto do gasto, vai contra a lei de responsabilidade fiscal, vai ter pedalada fiscal, vai ter não sei o quê. Você tem todo um arcabouço, né, da macroeconomia que impede o gasto não financeiro. Está claro? E o que eu mostro nesse livro é que, além da questão da gestão da dívida monetária, você tem alternativas. Né? A primeira alternativa é crescer a economia, gente. Tá certo? Por quê? Porque o ajuste fiscal é receita ou despesa. Você pode escolher. Você pode fazer um ajuste fiscal reduzindo despesa ou um que aumente a receita. Tá certo? E a receita da Previdência, da Seguridade Social, vem do quê? Vem da atividade econômica. Tá certo? Mais de quase 2/3 é da massa salarial, folha de salário. E a outra parte é sobre lucro e faturamento das empresas. Tá certo? Se eu tenho uma queda do PIB de 7% em 2 anos, a taxa de desemprego de 13%, 5 milhões de pessoas desalentadas, informalidade crescente, essa receita vai cair, o faturamento das empresas vai cair, o lucro das empresas vai cair. Então, o problema é um problema de queda de receita. Tá certo? Então, a alternativa... Porque a questão é a seguinte, se a economia cai 7%, 3,5% um ano, 3,5% outro, não é a Previdência que quebra, é o bar da esquina. Tudo quebra. Tá certo? Você tem estatísticas que mostram não sei quantas mil empresas quebraram. Empresas de grande porte, não é empresa de pequeno porte. Porque é impossível você enfrentar uma recessão tão grave e tão prolongada. Eu não quero entrar nesse debate macroeconômico agora, senão não falo da Previdência. Mas a crise, viu, Maria Lúcia, do meu ponto de vista, foi uma crise fabricada.
além dos motivos que você disse, eu digo, fabricada por razões de ordem política. Você tinha eleição em 2014, tá certo? E tinha uma disputa de projetos políticos, tá certo? Então, eles inventaram, os economistas liberais, tá certo? Inventaram que o Brasil estava em crise terminal em 2013, porque teve um déficit primário de 0,6% do PIB. Sendo que, como a Maria Lúcia demonstrou, o Brasil, de 1999 até 2014, o déficit foi 0,6 em 2014, não é isso? Menos 0,6 em 2014. Ou que seja, 2014 ou 13. Mas de 2000 até 2012, o Brasil foi o único país do mundo que fez superávit primário, uma média de 3% do PIB durante quase 20 anos. Aí, durante um ano, você tem um déficit nominal de 0,6% do PIB, o Brasil quebrou. Eu dou aula sobre isso, eu mostro os dados do Fundo Monetário Internacional, 2007 e 2015. Japão, déficit nominal, déficit primário, 2007, menos 10, 2008, menos 11, menos 14, menos 15, menos 16, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Grécia, Chile, Índia, tá certo? Então, vejam como que o Brasil pode ter quebrado nesse quadro internacional. Tá certo? Então, foi uma crise fabricada. Foi uma crise fabricada e, infelizmente, o governo acabou aceitando, o governo que foi eleito em 2014, aceitou esse diagnóstico e colocou o Joaquim Levy. Aí o Joaquim Levy fez a política do mercado. Tá certo? Que ele é um economista ortodoxo, saiu do governo, foi ser diretor financeiro do Banco Mundial, tá certo? É um sujeito do mercado. E aí, sim, aí você gerou uma crise, você tinha um quadro de um desaquecimento da economia que você poderia, né, um fim de um ciclo de expansão num cenário internacional complicado, naquele momento, que você podia fazer uma transição suave, você colocou um país que estava numa fase de desaceleração do crescimento, numa crise severa. Como é que um país pode estar em crise em 2013, 14, se a taxa de desemprego era 4,5%? Tá certo? Se a relação dívida-PIB, em vez de ser... Não, não, é um outro que você mostra do superávit primário. A gente ainda teve superávit primário. Não, mas mostra um outro gráfico que você tem aqui que fala... Esse aqui, ó. Esse gráfico aqui mostra o seguinte. O Brasil foi o único país do mundo que fez superávit primário durante... Aqui, o que é? 98 a 2014. É o único país do mundo que fez superávit primário. O único país do mundo que fez superávit primário de 3%. O que é superávit primário? É você tirar a despesa, cortar a despesa da saúde, educação, etc., para fazer uma economia para pagar uma parte dos juros. Nós fomos os únicos que fizemos. Em 2014, tivemos uma despesa, tivemos o primeiro déficit, 0,6%, aquilo... A grande imprensa, os grandes economistas da mídia, decretaram que o Brasil estava numa crise terminal, porque nós tínhamos uma eleição em 2014. Tá certo? É simples assim. Tá certo? É uma outra desonestidade a questão, como é que se faz o debate econômico nesse período. E aí você coloca um país que não estava em crise, numa crise enorme, mas quem que colocou? Joaquim Levy. Joaquim Levy é da mesma turma desses economistas ortodoxos né, o Dream Team, né, time dos sonhos, Monsueto, todo esse pessoal, toda a equipe econômica do Temer, né, e que continua agora mais radical ainda, mas é tudo a mesma turma.
Está claro? Então, colocar esse país. Mas eu estou fugindo do meu tema aqui. Deixa eu voltar. Então, mas tudo bem, eu acho que mostra que a desonestidade no debate no Brasil não é restrita à Previdência, tá certo? Na política econômica também existe isso, né? Você tem um pensamento único, né? Só as pessoas, os economistas que fazem parte desse pensamento único, têm acesso aos grandes meios de comunicação. Tá certo? São eles que escrevem, são eles que falam, né? E os jornalistas econômicos cumprem um papel importante, né? Chamados jornalistas, né? Das grandes mídias, né? Tem um papel importante em levar à frente essa conversa, essas falácias, né? E na Previdência acontece a mesma coisa. O que você vê também é um pensamento único, né? Você ouve o Globo News, Jornal das 10, CBN, não sei o quê, você vai ver sempre isso. Não tem alternativa. Sem reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar. Tá certo? Então, existe alternativas, além dessa da gestão da dívida, a questão do crescimento da economia, a reforma tributária, né? Nós fizemos um estudo que mostra que é possível aumentar a tributação sobre a renda e patrimônio. Tecnicamente é possível aumentar em 350 bilhões por ano, só tributar renda e patrimônio. Tá certo? É possível, tecnicamente é possível, o estudo está disponível. Tá certo? Nós somos um país que todo mundo acha que o Brasil tem a maior tributação, a carga tributária do Brasil é elevada. Tá certo? Não é. O que nós somos campeões mundiais é tributação sobre o consumo. As pessoas não fazem... A pessoa diz, poxa vida, eu comprei aqui um computador, um joguinho aqui, tem não sei quantos % de imposto, que absurdo, a carga tributária é alta. Não, ele não percebe que ele paga 50 e tantos de imposto naquele consumo, porque o sujeito que ganha R$ 1 milhão por mês, tá certo? Tem 90% da sua renda isenta de tributação. Tá certo? Você paga a tributação sobre o consumo elevada, porque a tributação sobre a renda e sobre o patrimônio é uma vergonha. Tá certo? Tem a questão da alternativa que você tem. Eu falei de reforma tributária, 350 bilhões. 10 anos são 3,5 trilhões. Isenções fiscais, só o governo federal, 400 bilhões por ano. Em 10 anos, 4 trilhões. 4 anos da reforma da Previdência. Só o governo federal deixa ele arrecadar todo ano 22% da sua receita em isenções fiscais. 4,5% do PIB, mais a metade do gasto da Previdência. Sonegação fiscal, 600 bilhões. Isenção fiscal, só o governo federal, 400 bilhões, mas você tem os governos estaduais, você tem os municípios. O Rio de Janeiro quebrou, por quê? Por causa da Previdência. Vai levantar o dado das isenções fiscais concedidas pelo governo do Bernardo Cabral, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vai ver quantas isenções fiscais foram dadas para determinados setores econômicos, você vai ver por que o Rio de Janeiro quebrou. Tá certo? E os municípios também fazem isso. Sonegação, 500 bilhões, 600 bilhões. E como a Maria Lúcia disse, sonegação no Brasil não é crime. Tá certo? A sonegação ela é premiada com refinanciamento. Tá certo? Não, o refinanciamento você... E depois você anistia. Tá certo? E por aí vai. Quer dizer, então, se você somar sonegação 600 bilhões, 10 anos, 6 trilhões. Então, aqui, fazendo uma continha rápida, eu consegui 10 trilhões para o Paulo Guedes. Vocês perceberam ou não? Tá certo? É porque... Só para uma coisa rápida. Então, existem alternativas, tá certo? Agora, voltando para o meu tema principal, que não era nada disso que eu falei para vocês até agora. Quanto tempo eu tenho? Acabou? Ainda tem mais 15.
Bom, a questão toda é a seguinte, então, voltando aqui para a Previdência, a questão que eu tenho dito é a seguinte, ninguém, aqui é o seguinte, o que eu tenho insistido muito nisso, eu cumprimento vocês por debater esse tema, porque nós não estamos discutindo reforma da Previdência. O que nós estamos discutindo é o processo civilizatório brasileiro. Essa que é a questão central. Que país que nós temos, que país que nós teremos. Né? Essa que é a questão. Esse é o ponto central. Tá certo? Porque eu tenho dito o seguinte, faz parte do discurso desonesto, o debate desonesto, dizer que nós estamos fazendo reforma da Previdência. Nós não estamos fazendo reforma da Previdência. Nós estamos acabando com o Pacto Social de 1988. É isso. E eu sou professor de proteção social desde 1984. E eu tinha que dar aula em 85, em 86, em 87, e a gente ia acompanhando o que acontecia. Né? Então, eu digo para vocês o seguinte, que esse é um projeto acalentado, acabar com a Seguridade Social, com a cidadania social de 88, é um projeto acalentado desde a década de 80, desde 88. Né? Eu sempre cito uma frase que o presidente Sarney disse, que ele chegou para os constituintes na última etapa e disse, senhores constituintes, os senhores têm a última chance de mudar esse projeto, porque, caso os senhores aprovem esse projeto, o Brasil será ingovernável. A tese da ingovernabilidade, que é a mesma coisa que é hoje. Essa tese se transformou hoje, os economistas liberais, esses mesmos que nunca escrevem uma palavra sobre essas coisas que a Maria Lúcia faz, eles dizem o seguinte, as demandas sociais não cabem na democracia. Não, eu estou falando isso entre aspas, que eles falaram, eles escreveram isso. Tem um artigo do Samuel Pessoa, Samuel Pessoa, tem um monte de português. Não, o Samuel, escreve na Folha os dois, o Samuel, também é Jambiás, mas é o Samuel, agora fugiu o nome do outro, o Lisboa, Marcos Lisboa, e tem o Monsueto de Almeida. Escreveu um artigo, chamou Ajuste, na Folha de São Paulo, vocês dão um Google se vocês acham, eles escrevem. O Joaquim Levy, quando era ministro, dizia, nós não vamos fazer o ajuste fiscal se não revemos o contrato social de 88. Tá certo? Então, essa questão está colocada lá. A questão fundamental é o seguinte, gente, o resto é conversa para boi dormir. É o seguinte, que essa elite brasileira, ou os donos da riqueza financeira, jamais admitiram que o movimento social dos anos 60, 70 e 80, ao colocar a cidadania social na Constituição, pela primeira vez em mais de 500 anos, capturou cerca de 12%, 13%, 14% do PIB. É só esse o problema. Tá certo? Essa que é a questão. Eles querem esse dinheiro de volta. E por que a ênfase é na Previdência? Porque a Previdência é o maior item, desses 15%, 10% é Previdência. Por isso que a Previdência, desde os anos 90, tá certo? Há uma demonização dela. Eu acompanho essa luta desde os anos 90. Foram várias tentativas de fazer o que está sendo feito hoje. Está claro? É só isso. Como que a sociedade captura 15% do PIB para financiar a Seguridade Social, para financiar os direitos sociais? Isso é inadmissível. Então, vamos pegar esse dinheiro de volta. Então, você tem o processo de acabar com a Seguridade Social, ele vem desde 1989. Essa frase do Sarney é emblemática. O Roberto Campos, que era um liberal, senador, constituinte, ele dizia, a Constituição de 88 é um hino à preguiça, uma coleção de anedotas, né, desqualificava completamente. Depois você tem os seguidores do Roberto Campos, que é esse Jambiage que você está dizendo, Paulo Tafner, que é filhote do Jambiage, tá certo? Hã?
E por aí vai, certo? Você vai ver, são esses mesmos caras que estão conduzindo essa agenda há mais de 20 anos. Né? Então, é essa que é a questão. Né? Eu consigo ver essa ponte para o futuro, né? Ponte para o futuro, que é o documento do Temer, né? que é... Eu consigo ver umas 5 pontes para os futuros desde 1990. É o mesmo projeto, ele só muda o nome. Tá certo? E o fato é que, a partir de 2016, com o golpe parlamentar, tá certo? A correlação de forças mudou, né? E agora, com a eleição de 2019, né? Então, a correlação passou a ser favorável, e eles estão fazendo isso a toque de caixa. A questão é a seguinte, gente, por que o debate é desonesto? Por que eles não querem debater tecnicamente? Porque é um projeto ideológico, não tem racionalidade. O projeto ideológico eu tenho que fazer que o Brasil, plantar no Brasil um projeto liberal, radical, na economia, que é o que eles estão fazendo, na reforma do Estado, privatizações, e na proteção social. Tá certo? Não é o Estado social, não é políticas universais. Né? É um Estado mínimo. O máximo que eu dou para o pobre é educação e focalização. Tá certo? Eles não vão deixar de dar educação, nem saúde, mas eles não querem que o dinheiro vá para o Ministério da Educação, vá para o Ministério da Saúde. Eles querem que o dinheiro vá para um subsídio, para um plano privado de saúde popular. Tá certo? Eles querem que tenha um voucher para a educação, tá certo? E que já está acontecendo, só vocês olharem, vocês já vão ver. Tá certo? Então, essa que é a questão central, é recapturar esse recurso. Então, esse projeto está sendo implantado a toque de caixa desde 2016. Então, é a questão toda do teto do gasto, né? Aumento da DRU de 20% para 40%, 30%. Né? A reforma trabalhista retrocedeu os direitos trabalhistas no século passado, tá certo? E por aí vai. Depois da reforma trabalhista, fizeram mais 2 reformas trabalhistas, tá certo? Agora, essa liberdade econômica, quer dizer, o Sakamoto escreveu muito bem, falou assim, puxa vida, a gente chegou a um ponto que direito trabalhista virou entulho burocrático, tá certo? E tem outras maldades lá, além dessa questão do domingo e tudo, tá certo? O projeto de capitalização que o Guedes quer fazer agora vai ter a tal da carteira verde e amarela, que é uma 4ª reforma trabalhista dentro da reforma trabalhista, tá certo? Então, é isso, é fazer um projeto ultraliberal no Brasil, no mercado de trabalho, na proteção social, etc. Depois vem uma reforma tributária que não enfrenta a questão, aliás, reduz a tributação sobre renda e patrimônio. E, se você reduzir o gasto social, você pode reduzir a carga tributária. Tá certo? Então, é isso. E agora a ideia é acabar com a Seguridade Social. O que é a Seguridade Social, gente? Seguridade Social é Previdência, SUS, Assistência Social e Seguro-Desemprego. Tá certo? Esse é o projeto. Acabou já meu tempo? Acabou, mas nós vamos aproveitar e ouvir um pouquinho mais a doutora Ruth está voltando. Tá. Então, me dá mais 2 minutos, que eu acabei fugindo do meu tema. Então, a questão é só para dizer para vocês, a questão é a seguinte, não é reforma da Previdência, é acabar com o Estado Social de 88, de um pacto de 88. Agora, o foco é a Seguridade Social, não é a Previdência, é a Seguridade Social. Depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir. Por exemplo, eles acabam com o orçamento da Seguridade Social. Tá certo? Sem fonte de financiamento, aquele monte de direito que está na Constituição é tudo letra morta. E eles vão acabar com isso. Tá certo? Então, esse é o projeto. Né? Eu estou dizendo, a ideia é transformar a Seguridade Social, que é um pacto baseado na solidariedade, para o seguro social, né? Que é a capitalização. O seguro social, você transfere para o indivíduo, as responsabilidades da vida laboral para o indivíduo. Tá certo? É uma mudança radical. Né?
e também fazer da Seguridade Social para o assistencialismo, que é o que vai acontecer. Tá claro? Então, esse é o projeto que está por trás, esse é o objetivo mais amplo. Então, para fazer isso, gente, eles não podem, como é um projeto ideológico, eles não podem discutir tecnicamente. Tá certo? Então, eles mentem. Tá certo? Eles não apresentam um diagnóstico. Tá certo? Eles, para confundir, eles dizem o seguinte: nós temos um sistema previdenciário único no Brasil. Tá certo? Nós temos um sistema previdenciário do servidor público federal, dos militares, dos governos estaduais, dos municípios, e o regime geral. Onde está o problema, gente? Onde está o problema? Todos esses sistemas, nenhum deles foi reformado. O que está acontecendo? Eles estão reformando o que já foi reformado. O regime servidor público federal civil, que foi objeto da Emenda Constitucional 20, de 98, da 42, de 2003 e da 70, de 2012. Não vai ter Marajá em 2040, porque tem o teto. E estão reformando o quê? O regime geral, o INSS urbano, o INSS rural, benefício de prestação continuada, bônus salarial. Tá certo? 90% da tal da economia vem desse setor. Tá certo? Eu quero que vocês me digam onde tem um privilegiado que ganha R$ 1.300. Tá claro? Então, essa que é a questão. Então, você tem todos os mitos, o Brasil não tem idade mínima, se não fizer a reforma da Previdência, não vai ter dinheiro para educação e para saúde, para assistência, o gasto do Brasil é elevado na comparação internacional, as aposentadorias são generosas, e depois tem o terror. Falei do terror econômico, mas você tem o terror demográfico, não há alternativa. A alternativa está aqui, eu mostro, tá certo? O terror e a questão do déficit, etc. Eu quero só deixar duas questões de provocação para vocês. A primeira, você me permite, só para provocar os professores e juristas, é o seguinte: a questão do déficit. Há 10 anos atrás, eu escrevi um artigo chamado Aparentes inconstitucionalidades da Seguridade Social. Qual a visão dos juristas? Esse artigo está publicado, aí só vocês darem um Google. Nenhum jurista me respondeu. Não teve retorno nenhum. Tá certo? Tudo bem, talvez eu não procurei os juristas adequados. Mas, por exemplo, essa questão do déficit, o déficit é um desprezo à Constituição. Eu não tenho dúvidas disso. Tá certo? A OAB reconheceu isso, que eu me lembro pela primeira vez, no debate que a gente estava tendo com o Temer, em 2017. Aí a OAB publicou um artigo dizendo isso aqui é inconstitucional, papapá. Então, acho que os juristas podiam contribuir muito nessa questão de que o déficit é um desprezo à Constituição. E a outra questão, para finalizar, é o seguinte: essa reforma da Previdência, ela tem uma armadilha que é inteligentíssima, que é a desconstitucionalização. Tá certo? Não sei se o Toninho vai falar sobre isso, mas a desconstitucionalização está mantida integralmente. O que significa o seguinte, que se você tiver a legislação complementar, a legislação complementar pode dizer assim: essa questão, que são cruciais, vão ser definidas por ato normativo do Ministério da Fazenda. Pode fazer isso, tá certo? E aí nós vamos ter a reforma previdenciária permanente, tá certo? Então, eu pergunto para os senhores, eu escrevi um artigo sobre isso, quando esse tema estava na CCJ, tá certo? E a CCJ aprovou, não tem nenhuma inconstitucionalidade. Deixo aqui uma pergunta para os senhores, tá certo? Olha, vocês acham que é constitucional alterar o modelo de sociedade que foi pactuado em 88, após mais de 2 décadas de luta política, onde dezenas, centenas, milhares de pessoas morreram, foram presas, torturadas, exiladas, tá certo? É constitucional mudar isso por centenas de legislações complementares? Será que a sociedade não tinha que ser consultada por um referendo popular? Está claro? Eu acho que, do meu ponto de vista, eu não sou jurista, eu acho que é absolutamente inconstitucional você mudar um modelo de sociedade, né, pactuado. Né? Quando queriam mudar
do presidencialismo para o parlamentarismo, teve uma consulta popular. Agora nós estamos fazendo uma mudança do modelo de sociedade tão maior do que essa, do que aquela, né? E a sociedade não está sendo consultada, e isso tudo está sendo vendido com mentiras, tá certo? Com engambelações, né? Com um debate desonesto, né? Tanto na economia, como a professora Fattoraro mencionou, como na proteção social. Obrigado, gente. Desculpe passar o tempo.